Bem-vindo ao podcast Foco em Resultados, o podcast para você que acredita que crescer como pessoa é a chave para o desenvolvimento pessoal e também para desenvolver a sua equipe. Esse podcast é um oferecimento da Avantic, a empresa responsável por conectar você às maiores mentes sobre treinamento de pessoas do Brasil. E o podcast de hoje nós falaremos sobre liderança e saúde emocional, a sua saúde emocional e a saúde emocional de todo mundo que trabalha com você. Nós trouxemos para o episódio de hoje duas pessoas incríveis, uma que é especialista em segurança psicológica e cultura organizacional, à minha esquerda, Débora Queiroga. Seja muito bem-vinda, Débora. Olá, pessoal de casa. Espero que aproveitem bastante esse momento. E é isso. Maravilha, obrigado, Débora. E à minha direita, Sâmia Amara, uma estudante aplicada de neurociência, treinadora comportamental. Seja bem-vinda, Sâmia. Muito obrigada pelo convite, Bruno. Olá, gente linda. Estou muito feliz e honrada por estar aqui e espero contribuir, né? Poder falar um pouquinho dos meus conhecimentos e enriquecer essa banca hoje, que vai ser uma delícia essa conversa com vocês. Vai ser muito bom, sim. E antes da gente caminhar para as perguntas aqui, para alimentar nossa audiência com o melhor conteúdo que tem, eu quero chamar para cá, porque, gente, não tem nada que tire mais a nossa saúde emocional do que quando a internet dá problema. Você concorda comigo? Concordo. Então eu quero chamar para cá a Raíssa para deixar um recado para você aqui do nosso apoiador, que é a Implantar Telecom. Vem para cá, Raíssa. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Maravilha, obrigado, Raíssa. Gente, a Implantar Telecom, ela é líder aqui em Belo Horizonte, região. Eu tenho certeza que ela vai atender a sua casa. É só entrar em contato 4141-0955, a melhor internet de Belo Horizonte e região. Então vamos para a nossa pauta de hoje, liderança e saúde emocional. Débora, você está com a gente no livro de Liderança Extraordinária, um livro maravilhoso. Primeiro, obrigado por aceitar o convite e estar com a gente nessa obra incrível, Liderança no Espelho. Eu, eles e nós. De onde que vem essa inspiração para esse tema? Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite. Eu gostaria que as pessoas entendessem a potência de um livro de coautoria, onde todo mundo traz um pouquinho da experiência, da bagagem que tem, do seu estudo, e leva isso para que as pessoas tenham conhecimento, né? Porque se a gente for analisar, um problema muitas vezes não é resolvido de uma forma só. Aliás, o que a gente sabe não resolve o problema. Então, a gente aproveita o ponto de vista de todo mundo, que pode facilitar, ampliar as opções, os horizontes, né? E Liderança no Espelho, eu, eles e nós, veio um desejo de mostrar a importância do autodesenvolvimento, que seria o eu, autoconhecimento, a autogestão do líder, a importância disso no papel todo. Eles vem a questão da segurança psicológica dos colaboradores, do time que ele coordena, que ele orienta, e o nós é a cultura organizacional, que entre as lideranças, os colaboradores e todo o ecossistema, né? Muito e bacana. Aí me deu esse desejo de conectar a psicanálise, que eu sou psicanalista, a neurociência, a epigenética nesse universo organizacional. Não, maravilha. A gente, antes de você entrar com a gente, né, eu estava vendo o seu currículo. Você é uma pessoa que estuda, assim, né, incansavelmente, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tópico aí da epigenética. E sobre essa questão da segurança psicológica, que é a base do artigo, que fala muito sobre isso. Como que, para a nossa audiência lá, o líder de equipe, o gerente de RH, o empresário que está nos assistindo, como que ele pode fazer um mapa lá na organização dele da segurança psicológica do time e entender também o impacto disso no resultado lá na ponta final? Bom, existem algumas ferramentas reconhecidas para medir aspectos que geram ou não segurança psicológica.
Mas é muito simples. Você pode ver, se o colaborador tem medo de falar, tem medo de expor o erro ou de dar sugestões criativas, alguma coisa está errada ali. Então, trabalhar a segurança psicológica é imprescindível para desenvolver a parte criativa do time, tempo igualitário de fala, para que as pessoas se sintam seguras, inclusive em errar, porque existem erros evitáveis e erros que são necessários, porque tudo que envolve desenvolvimento, gente, você pode ver tecnologia, até descobrir, até evoluir e chegar numa conclusão, a gente erra muito, né? Então, é em cima disso. E essa parte do eu, trazendo a Sâmia também aqui para esse bate-papo, né? O artigo da Débora fala sobre, primeiro, esse autoconhecimento, a turma e a cultura. E você trabalha muito essa parte da autoestima também, né, Sâmia? Como que você vê isso na empresa em relação a essa performance de quem tem autoestima alta e autoestima baixa? O ambiente organizacional, ele é muito disputado. Hoje a gente já vem de uma geração muito das redes sociais, né? A cobrança pela aparência, por estar bem. As redes sociais colocam uma aparência de estética, às vezes, quase inalcançáveis, né? E isso, no ambiente organizacional, a gente vê muito mais, porque é onde a gente mais convive com as pessoas do trabalho, né? Então, o que realmente é belo, né? O que realmente faz sentido e o que combina ali dentro de uma empresa, isso é muito importante. A gente tem que estar sempre colocando isso em pauta, porque o que é bonito para um pode não ser bonito para o outro. Verdade. O que combina num ambiente dentro da empresa, né, é bacana, mas às vezes não está adequado, né? Então, isso tudo tem que ter uma boa congruência. Exatamente. Legal. E tem essa questão também, não só mesmo da pessoa se sentir bem, o que a rede social faz, mas estar bem o tempo todo. Cria uma ilusão de que nós somos felizes o tempo todo, porque sempre que eu entro no Instagram, eu vejo que feliz. A fulana está viajando, a outra está bebendo, a outra está divertindo, a outra está no ápice da vida. Isso e esquece, a gente trabalhando, né? E esquece que, na verdade, que parece que todo mundo está viajando. Mas todo mundo gosta de postar viajando. Exato. Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas a minha prima está viajando hoje. Aí você vê a prima de novo, não, mas parece que ela está sempre viajando. Não, porque ela viajou agora. Viajou ano que vem, você está sempre focando ali, né? Hoje a gente tem esse contexto porque causa um distúrbio, né, nas pessoas. A neurociência fala muito sobre isso, porque é uma distorção, né, até mesmo de valores. Antes as pessoas não tinham tanto problema com ansiedade e depressão, igual a gente está vivendo nos tempos de hoje, porque a gente vê as redes sociais, justamente, como você falou, acho que está todo mundo bem, todo mundo com dinheiro, todo mundo viajando, só você que está ali trabalhando. Então, não consegue perceber que as pessoas estão postando, às vezes, só um momento dela bem, um momento dela de férias, ou dela estar curtindo ali um final de semana, e esquece que tem uma rotina, um dia a dia também estressante. Sim. Né? Isso aqui não é um estímulo, viu, pessoal? Para que você poste as tristezas da sua vida na rede social, né? Se exponha. É só que você esteja, de fato, com uma gestão emocional na hora de abrir a rede social e não deixar ser impactado. Porque senão, o pessoal começa a falar assim, então quer dizer então que a rede social, eu não posso contar só o que é alegria, eu tenho que contar também as minhas tristezas, não fica se expondo, talvez, né, Débora? Você acha você acha que a pessoa tem que se expor, talvez? Eu acho que a pessoa tem que estar segura de quem ela é, para começar. Então, esse ponto que a Sâmia trouxe, eu acho muito importante, inclusive para a segurança psicológica também, que é do autoconhecimento e da estética. A pessoa que se conhece, que sabe que ela é de fato, as suas forças, suas virtudes e seus gatilhos também, ela é mais autêntica. E a autenticidade tem tudo a ver com a segurança psicológica. E quando a pessoa é segura, ela é autêntica e ela se reconhece e fortalece o que ela tá tudo bem se expor, porque ela vai saber até falar o momento de fraqueza dela, de vulnerabilidade, sem levar tão a sério críticas
sabe? Julgamentos, ainda pode ajudar outras pessoas. Então, eu não sei, depende muito, eu sou muito a favor do autoconhecimento, gente, eu acho muito importante. Eu tenho, durante essa minha jornada, eu fui surpreendida, eu trabalhava numa área comercial, uma representação comercial, né, multinacional, uma empresa, e eu fui surpreendida por um câncer de mama. Na mesma semana, eu fui desligada da minha empresa, minha representação. Então, foi um baque para mim. E naquele momento, não só a questão de você pensar como que você vai ficar no seu trabalho, como que você vai pagar suas contas, como que você vai sustentar a sua casa, né? E também você precisa se cuidar. Como que eu ia fazer uma entrevista nova de emprego e falar, não, eu tô ótima, eu tô super bem, sendo que eu não tava. Sim. Eu só queria entender o que estava acontecendo comigo e como que eu ia tirar aquilo de dentro de mim. Então, eu me resguardei. E é um momento que você tem a baixa autoestima. Vai no pé, né? Vai lá no pé. Você não sabe o que está acontecendo com você. Eu pensei assim, gente, eu posso contar nos meus dedos quem que me ligou lá da minha empresa, cadê essa minha que não apareceu essa semana para reunião, ou que não veio aqui me visitar, entende? Então, você passa a refletir, eu sou só um número dentro de uma empresa, eu não fazia diferença, porque você é totalmente substituível, né, para uma empresa, então você fica muito triste, chateada, e ao mesmo tempo sem entender o que está acontecendo ali. Então, essas questões emocionais, né, reflete muito, a questão a autoestima fica muito baixa. Então, eu fui me resguardar, cuidar de mim, e foi quando eu fui ter um tempo para descobrir o autoconhecimento. Porque até então, muita gente pode passar por isso, a gente é programado para estudar, trabalhar, vencer na vida, a mulher casar, ter filhos, e é aquele parâmetro da sociedade de felicidade, né? E às vezes você não tem tempo para se cuidar, para se descobrir, para ler, né? Tirar esse tempinho. Então, foi quando eu tive essa reconexão comigo mesma. História incrível, né? Tem vezes que, às vezes, a história da gente, ela vai pro vale, né? Como diz, né? Fundo do poço. O vale pra gente poder conseguir subir a montanha depois e ficar nesse lugar de plenitude, né? Foi. Mas o autoconhecimento salva vidas, né, Débora? Salva vidas. Inclusive, a gente acaba sendo grata por tudo de ruim que passou, porque foi ele que direcionou, colocou o trem nos trilhos, a verdade é essa. Né? A gente fica sem entender por que está passando aquilo, e eu sou muito grata por ter passado tudo que eu passei, porque eu fui estudar exatamente tudo que me ajudou a sair do fundo do poço, vamos dizer assim, né? E por isso que eu estou tentando traduzir para a linguagem organizacional e da liderança para atingir o máximo de pessoas possível que esteja em situações de enfrentamento, né? Nesse processo aí de autoconhecimento, muitas pessoas estão na posição de liderança hoje. Talvez quem está na nossa audiência ali, você vai ter desde o líder de RH, o empresário, até a pessoa que acabou de ser colocada no posto de liderança. Às vezes era um ótimo vendedor que virou gerente de vendas. Aí a empresa perdeu talvez um ótimo vendedor e alguém que ainda não sabe sobre gestão ainda. Ela não passou pelo processo de liderar pessoas. Ou então alguém que era ótimo tecnicamente, que a empresa foi lá e colocou ele numa posição de gestão. Qual que é a recomendação que você dá para ela, primeiro, desse líder no espelho, que é o título principal do capítulo, né? Como que é para ele, nesse momento, poder se olhar antes de tentar observar a equipe dele? Bom, primeiro é saber se ele realmente quer aquilo, porque muitas vezes é colocado no cargo de liderança e vai muito mais por ego, por vaidade, por questões financeiras do que por significado e propósito, né? Fazer terapias, trabalhar o desenvolvimento humano, estratégico e organizacional, nesse caso também organizacional entra porque envolve o ambiente de trabalho, é muito importante, porque você vai identificar realmente quais são suas virtudes, se aquilo conecta com você, como que você vai lidar com o outro, você vai ser trabalhado para se entender, para entender seus gatilhos e comunicar com o outro para ser um bom líder, porque, gente, liderança é exemplo, sabe? Se você está quebrado, como que você vai liderar o outro? O que você vai oferecer? Um copo vazio não tem como encher outro, né?
Então, eu começaria, o eu, nesse caso, é o autoconhecimento e a autogestão, a autorregulação, que entra a comunicação assertiva, uma série de outras dimensões que a gente trabalha nesse aspecto, para depois trabalhar trabalhar com o próximo, né? Maravilha, autoconhecimento vem em primeiro lugar. E a gente tem tido agora a inserção no mercado de trabalho dos jovens, que chegam com a autoestima já lá embaixo, lá no pé. É uma geração, eu acho que toda empresa está tendo essa dificuldade em lidar com esse conflito geracional da turma que está chegando no mercado de trabalho agora. E Sâmia, a autoestima é um ponto pesado. Um adolescente. Não pode falar nada com a pessoa, né, inclusive, né? Não, principalmente quando é adolescente, né, gente? Tudo para eles é muito pessoal. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela quando você vai conversar, você vai tratar com um jovem, com uma pessoa que ainda não tem a consciência, né? O Dr. David Hawking, ele desenvolveu uma tabela das emoções. Então, quando a gente ainda não tem essa consciência, né, independente de idade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter a consciência, descobrir, né, do que você está sentindo, depois você gerenciar, né, esse já é o Goleman, gerenciar as suas emoções, porque você não tem como deixar de senti-las, né? Então, o mais importante é você ter consciência do que você está sentindo e depois você gerenciar aquilo. E por isso que muitas vezes a pessoa não tem a consciência, ela é muito explosiva, ela fica nervosa, reativa, ela acha que tudo é pessoal, tudo é com ela. Então, como que você explica que você está levando uma informação bacana, que o que você quer é o melhor para ela, que você não está sendo mal educado, não está sendo grosseiro, você está tentando ensinar para ela que ela precisa ter o controle daquela emoção. E entra o autoconhecimento, entra a pessoa ter... Como que ela vai ter essa consciência? Eu acho que ela tem que ter primeiro a curiosidade para ela estudar, né? Por isso a gente escreve tanto, né? Tem os nossos livros aqui para você ler, entender como controlar, como gerir, como as suas emoções, e elas são suas, né? Você que tem o poder de dominá-las. Então o outro, ele não pode ter tanta influência sobre as suas emoções. E a gente só consegue perceber isso quando a gente tem esses conhecimentos. Sam, eu vou dar um spoiler aqui do seu capítulo no livro, o capítulo dela também ficou incrível também, e você colocou essa tabela lá de uma forma que eu nunca tinha visto. Porque eu já tinha visto essa tabela em vários estudos, que a gente está sempre nos treinamentos de inteligência emocional, só que você montou uma tabela mostrando o comportamento e o efeito gerado em cada frequência. Amo. Vamos dar um spoiler para a turma de como que ficou isso lá? Exatamente. A tabela, ela fala um pouco sobre as emoções negativas, elas também refletem, né? Eu fiz uma ligação entre a neurociência, a inteligência emocional e a estética integrativa, que é o que eu trabalho hoje. Como que isso reflete? Como que a sua emoção reflete na sua pele? Já percebeu uma pessoa raivosa, muito nervosa, como que começa a vir aquelas rugas, você olha assim e fala assim, essa pessoa é nervosa, né? Ou então, tem cara de brava, ela tem cara de brava. Ela é muito brava, e realmente as suas emoções, elas refletem na sua pele. E da mesma forma, ao contrário, as positivas, que é o estado emocional de alegria, euforia, né, de paz, tranquilidade, também refletem na sua pele. Então, você olha para uma pessoa, essa pessoa tem cara de feliz, né? Olha, pessoa bonita, né? Olha para a cara dela, você vê uma pele bonita, feliz. Então, é o estado em que ela se posiciona. Então, essa escala do David Hawking, que ele gerou, ela faz a gente flutuar entre essas vibrações, né? Inclusive, a vibração de 200 Hz é a neutralidade, que é a média da população. A partir disso, subindo essa escala de vibração, a gente já começa a ligar na euforia, é onde a gente consegue
cocriar as coisas com mais facilidade. Sabe quando você já tá naquele estado, tipo assim, nossa, eu queria tanto tomar um sorvetinho gelado, e de repente a sua esposa liga, amor, comprei aqui um sorvete dele, daquele que você mais gosta. Aquela coincidência que a gente acha que foi do nada, nossa, aconteceu aqui. É a sua vibração, é a sua energia refletindo ali para aquilo que você quer. Então, a partir de R$200, você já começa a trazer aquilo que, emanar aquilo que você quer. A Sâmia trouxe uma coisa muito legal, que é essa da energia, de como que a gente transparece, porque recentemente, até mesmo por causa do livro, eu tive que fazer fotos profissionais, e o fotógrafo, ele foi lá em casa e falou assim, tá muito difícil tirar foto de você com a fisionomia séria, de autoridade, porque eu estava tão feliz, ao mesmo tempo tão empolgada, que eu não conseguia fechar a boca. Eu falei assim, não, você tem que ficar séria. Aí todas que eu ficava séria, eu ficava com cara de muito brava. Eu ficava assim. Ele, não, mas assim você até com raiva. Eu falei assim, mas eu não consegui. Não tô com raiva. Então, assim, tem muito a ver. Tem. E essa coisa da escala, de subir os hertz, é muito interessante, porque quando você trabalha com um profissional capacitado em autoconhecimento, em desenvolvimento humano, ele te orienta a subir, né? Porque às vezes você está num grau da escala que é muito difícil você subir para o nível de cima. É uma trava, né? É uma trava. É. E aí o profissional capacitado, ele te ajuda a enxergar uma forma que você mesmo consiga subir um pouquinho. Porque de pouquinho em pouquinho, quando você vai ver, a diferença é muito grande. A distância parece ser a mesma, mas tem degraus para algumas pessoas que são mais difíceis porque envolvem crenças, envolvem traumas. Exato. Aquele comportamento, ele não tá ali porque a pessoa quer, tá ali porque existe uma bagagem de história ali, né, Débora? Exato. E isso também entra na questão da epigenética, que a gente ia comentar. Porque eu não sei se vocês sabem, genética, é o que a gente carrega dentro da gente. Epigenética é o campo, é o que está em volta. E 80% do que a gente vive, do que a gente emana, na verdade, das doenças e tudo que a gente acaba adquirindo ou como é que se falou mesmo? Materializando, Isso, né? materializando. Vem do 80% que é da epigenética, que é o campo. E o que é o campo? É o que nos cerca. Então, como você lida com estresse? Seus hábitos alimentares, atividade física, o que você está absorvendo, está vendo? Aí entra a rede social. Você está vendo só coisa ruim, negativa? Você já reparou que você começa a ficar com raiva, negativo, puxa para baixo. Você vê coisas leves, sabe? Muda. Então, isso é epigenética. E aí é impressionante. Então, tudo que envolve ser humano, tecnologia humana, tem a ver com liderança e tem a ver com organização. Então, tudo muito conectado. E você já percebeu que a pessoa que é negativa, ninguém quer ficar perto, né? Aí ela fala mal do governo, aí ela fala mal porque acabou de chover, aí ela fala mal que molhou. Que tá sol demais. Tá calor demais. Aí ninguém quer falar, legal, né? E aí ela vai espantando. Sim. Só que tem um detalhe importante. Essa pessoa, sabe onde que ela tá? Dentro da organização. Dentro da empresa toda. E contamina. E aí, a gente, na hora da empresa fazer um onboard, né, que é aquela primeira implantação do colaborador lá dentro, eu não sei como é que é o onboard da sua empresa, quando você contratou a pessoa, primeiro treinamento. O treinamento, ele é todo técnico. Ele é todo assim, aqui na empresa funciona assim. Na parte comportamental, é só um manual de boas práticas. Só que o manual de boas práticas, ele não substitui o quê? A consciência. Sim. Não substitui a consciência. É por isso que é tão importante, né? Os clientes da Avante, que a gente sempre faz isso, esse processo de conscientizar e elevar o nível de consciência do colaborador. Enquanto ele não entender onde que ele está, o quanto esse comportamento é nocivo para ele, Sim. ele não vai conseguir avançar e isso vai prejudicar o clima interno da empresa. A neurociência, ela comprova, né, que essas emoções, elas têm a ver com, por exemplo, a dopamina, a ocitocina, a serotonina. Então, tudo isso você tem que estimular, né? E você, a partir do momento que você tem consciência. Por exemplo, você de manhã tomar um cafezinho gostoso, você está estimulando a endorfina, né? Você agradecer, ser grato, né? A gratidão, a gente também estimula a serotonina. Então, todos esses rituais fazem bem,
fisiologicamente também. Não é só uma questão, né, espiritual ou vibracional, é uma questão fisiológica. Essa parte da nutrição, ô Sâmia, muitas vezes o próprio empresário, o próprio gestor, ele acha que é só uma questão de emagrecimento estética. Então, assim, para que a gente possa evoluir como sociedade, esse tipo de conteúdo, né, sobre as substâncias, os neurotransmissores, isso tinha que ser pauta no ensino fundamental. É verdade. A criança tinha que crescer já ali entendendo, ó, se eu não produzir esse tipo de hormônio eu vou para cá, se eu produzir isso aqui eu vou para lá, porque hoje está muito no campo da estética, somente a estética pura e simples, né? É verdade. Foi por isso que me fez despertar o lado a trabalhar mais com a estética integrativa, que é aquela que observa o paciente num todo, né? A gente não consegue mais, uma mente que se expande, né? Nunca mais volta ao seu estado original. Então, não adianta mais, eu pensei assim, de que adianta agora eu ficar cuidando ali, passando um creminho na pele dos meus clientes, sendo que eu vejo que o problema é outro, sabe? E muitas vezes você é psicólogo ali também no consultório, na avaliação, na anamnese, você fica mais de 1 hora conversando com o paciente e tentando entender. Então, hoje eu já gosto de ir na causa, né? Na raiz do problema. Então, por quê? Por que sua pele está tão... você está com tanta ruguinhas aqui, você está com essa olheira profunda. Não adianta só ficar passando um creminho. Você vai ter que entender como que tá suas noites, estão mal dormidas, tá com um estresse, né, no trabalho, como que tá isso? O que a gente pode estar fazendo para que a gente vá tratando isso, né, na causa do problema. Se você quer uma equipe que performe, né, Sâmia? Uma equipe que vai performar de verdade, que vai ter paixão pela empresa, você vai precisar desenvolver a parte de consciência das pessoas. Enquanto você ficar segurando mixaria, você não precisa nem pagar, você ser o cara que pagar, mas estimular as pessoas para que elas busquem o autoconhecimento. Existe conhecimento na internet gratuitamente, existe um especialista para dar uma mentoria individual, existem grupos de WhatsApp, existem palestras. O que não existe hoje é desculpa para a pessoa não ir para o autoconhecimento. Não existe desculpa. Não existe livro, inclusive, o convite é dia 8 de dezembro, o lançamento do livro, né, Débora? Exatamente, exatamente. E aí, Débora? Bom, nós temos tantos fatores que a Sâmia trouxe que a gente pode aplicar na liderança dentro da organização também. Porque, por exemplo, primeiro essa questão das redes sociais, da estética em redes sociais. Porque, assim, na verdade, o impacto disso tudo do indivíduo que é pessimista, que está sempre lamuriando, lamentando, reclamando da vida, vai repercutir na pele. Tem a questão da estética integrativa, a gente vê muito hoje a medicina integrativa, que é muito importante, porque muitos médicos continuam tratando a gente como um problema. Ah, você está com um problema no joelho. Ele é o especialista em unha do dedo do pé. Só que o que acontece? Eu fui em um excelente que falou assim, não, isso é a ponta do iceberg. A gente tem que descobrir o que está causando isso, né? E na vida é a mesma coisa. E o líder, gente, acaba exercendo esse papel. Então, se o líder... e vamos entender uma coisa, as pessoas têm o hábito de achar que o líder é o lobo mau da história. Só que a cobrança em cima dele é muito grande. Ele também é um ser humano, também tem problemas pessoais, também passa por pandemia, também passa por tudo. Então, se ele não está inteiro... Eu tive um case, gente, que um CEO de uma empresa chegava e as pessoas estavam reclamando muito que ele nem cumprimentava. E eu estava atendendo esse CEO e também atendendo a empresa. Eles não tinham noção que esse CEO estava passando por um drama familiar absurdo, que ele estava simplesmente de corpo na empresa, mas a alma dele não estava. Ah, mas ele recebe para isso. Então, peraí, vamos separar o indivíduo, a alma, o sofrimento do valor, então. Não tem como. Não tem como. Tem que... É todo um ecossistema. Então, os líderes têm que se cuidar, têm que fazer um autoconhecimento, têm que se desenvolver como indivíduos. Vai repercutir positivamente na família deles, na sociedade, dentro da organização. Vai liderar melhor e vai inspirar, né, colaboradores a serem melhores também. Sim, né? Isso vai mudar a cultura da empresa, né? Porque se é um líder que sempre que as pessoas estão mal, ele continua exigindo resultado. Quando ele estiver mal, as pessoas vão continuar exigindo resultado. Agora, se ele é um líder
não é compassivo no sentido de ser o bonzinho, né? Você inclusive fala De jeito sobre isso nenhum. também, né? Isso não é segurança psicológica. Ser Ser bonzinho não é segurança psicológica. Isso. Teve um filme que eu vi recentemente, tem até algumas críticas sobre o filme, mas é um filme legal de ver, chama O Palestrante Motivacional, com o Fábio Porchat. Vocês já viram já? Claro. Não, ainda não. Eu recomendo. É um filme engraçado, apesar de a gente que é do mercado de palestras, a gente sabe que às vezes a pessoa se aventura a fazer o que o Fábio Porchat faz, ele acaba com o mercado porque não contratou um profissional sério. Você que fica contratando palestrante pelo Google, procura uma empresa séria para te ajudar a contratar. Isso aí. E aí, o que o Fábio Porchat faz? Ele entra na empresa lá do nada, ele finge que é um palestrante que estava sendo contratado. Uhum. E aí, a líder da empresa estava passando por essa situação. Toda a equipe julgando ela por inúmeros fatores. E o que acontecia? A equipe tinha pequenas informações sobre alguns fatos e ela, hora nenhuma, se posicionou para explicar para a equipe as atitudes dela. E ela esperava que a equipe descobrisse, né, e entendesse. E aí o Fábio Porchat vem como palestrante motivacional, ele fica 3 dias no hotel fazenda com a equipe daquela empresa, uma empresa grande, e aí o Fábio Porchat começa a descobrir o que estava acontecendo com a CEO e começa a levar para os diretores que eram os principais que estavam contra a CEO. Aí, na hora que os diretores entendem o que de fato estava acontecendo e a versão dela da história, todo mundo volta a ser amigo e o clima na empresa volta a ser um clima amistoso e gostoso de se trabalhar. Então, essa questão da comunicação interna, né? Essa comunicação é um problema terrível. Mas ela só vai acontecer se o ambiente tiver segurança psicológica. Inclusive, o líder tem que ter segurança psicológica. Se ele não tem segurança psicológica de quem está acima dele, dificilmente ele vai oferecer para quem está abaixo ou do lado, né? Para os seus pares ali. Porque ele vai querer resultado, ele vai querer as metas, sabe? E isso é muito complicado. E ele está achando ali que o problema do engajamento da equipe é um problema da equipe em si, eu preciso somente de uma palestra motivacional, e isso é um problema que a gente vê muito nos nossos clientes, nas empresas. A mudança na cultura, ela é top-down, ela vai vir de cima para baixo, né? Eu acho que é o Alexandre Santos, ele fala uma coisa bacana nas palestras dele, que é o seguinte: a gente começa lavando a escada de baixo para cima ou de cima para baixo? Exato. A gente começa de cima para baixo. Então, se o CEO ele não se abrir para poder falar o seguinte, abrir as feridas com alguém de confiança, né? Abrir o que está acontecendo, abrir o jogo, depois vai para a alta direção, vai para a média gerência e depois ir para a operação, mas não, muitas vezes está querendo que tudo comece na operação e que o resultado está só lá. Sim. E não quer abrir a sala, o escritório principal. Um colocando o problema no outro e cobrando e querendo resultado, né? Uma das coisas que eu vejo muito é com os líderes mais altos, C-level e CEO, eles contratam palestrantes top para eles e genéricos para o pessoal que está abaixo da cadeia ali, sabe? Isso passa uma mensagem péssima, Entra a questão também assim, tudo bem, você vai trabalhar a segurança psicológica, cada um tem uma origem ali, vem de uma realidade, vem de uma localização, vem de uma cultura totalmente distinta. Então, é necessário um letramento? Deveria. Sim. Você tentar nivelar ao máximo o nível de conhecimento, porque, assim, às vezes você fala, você usa um vocabulário que é conhecido, mas dependendo da origem da pessoa, ele não vai ter a menor ideia do que é aquilo e não vai ter coragem de falar que ele não sabe o que é aquilo. Não, pior de que não ter ideia é ter uma percepção distorcida da fala. Porque se é distorcido de uma forma que não agrega, isso vira um problema dentro da empresa, né? Vira um problema. Realmente. Eu já tive muito nesse ambiente e eu acredito que é o que a gente está falando. A comunicação é o elo de tudo. E também sentir confortável para que isso aconteça. Porque eu acho que um bom líder, ele tem que passar por todos os setores, ele tem que ir lá na cozinha, ele tem que, né, tá ali, ser participativo, ele não pode mostrar aquela superioridade, porque senão ele não consegue descobrir as arestas ali, né, para resolver que quando você chega ali na cozinha, todo mundo, é isso, é aquilo, aí chega o líder, todo mundo. Então, ninguém passa para ele o que realmente, de fato, está acontecendo, né? É isso.
ou ele também não quer enxergar. Falando sobre ruído na comunicação, eu quero convidar você mais uma vez, Implantar Telecom, a melhor internet de Belo Horizonte e região. Você que está aí com problema na conexão, o pessoal hoje está trabalhando muito no home office, né? Muito. Home office. Aí o que a pessoa performa é a internet lá da casa do colaborador caindo. Pior. Você recebe muito, o colaborador chega lá e fala assim, né? A internet falhou aqui hoje. Por quê? Porque a internet da sua equipe não é da Implantar. Você vai ligar lá, 31 41 41 0955 e vai falar para sua equipe, aqui agora o time todo é Implantar Telecom, Belo Horizonte inteira, região metropolitana inteira, atende com Implantar. Beleza? Tá vendo? Se eu conhecesse eles antes, eu já participei de uma live que eu trabalhei muito para apresentar e eu fiquei sem conexão. Eu não apareci na live. É desesperador. É muito ruim, né? Com a Implantar, quem está com a Implantar não sofre isso não. E, pessoal, falando em conexão ainda, dia 8 de dezembro tem lançamento da coleção Foco em Resultados. Teremos lá a Débora Queiroga com a gente com o livro Liderança Extraordinária, o capítulo falando sobre liderança no espelho. Isso, eu, eles e nós, trazendo um case que eu achei muito interessante colocar, porque o líder pode identificar as oportunidades, assim como a Sâmia também trouxe ferramenta, eu trago algumas ferramentas em torno da psicanálise, que é muito legal. Trago algumas referências também importantes, né? Perguntas para você fazer para você mesmo e aplicar no seu time. E a própria epigenética também, né? Não, gente, a epigenética é vida, é futuro. Busquem mais informações. Comprem o livro e comecem. Cada autor vai levar uma coisa muito importante para vocês, um recado importante para vocês. É isso aí. Dia 8 de dezembro, na Praça da Liberdade. 28 de dezembro é feriado em BH, então não existe caos na Praça da Liberdade. Vai estar tudo lindo lá, esperando por você. É uma segunda-feira incrível, de 14 até as 21h30, você vai lá pegar o autógrafo com a turma, fazer um network incrível, né? Pegar o autógrafo com o pessoal, né, Sâmia? 8 de dezembro. Ansiosíssima por esse momento, gente. Eu convido vocês, eu vou estar aqui em coparticipação desse livro maravilhoso, Desvendando o Elo da Inteligência Emocional, Neurociência e a Estética Integrativa. Como isso vai refletir aí no nosso equilíbrio interior. Tá bom? Também tem falo um pouquinho da minha trajetória, como que eu passei a trabalhar mais com a estética integrativa e como que as emoções refletem na nossa pele e tudo também pautado na neurociência. Maravilha. Ainda sobre o tema de inteligência emocional, a gente fica aqui, Osama, nessa nossa sina de achar que o problema do colaborador ele é exclusivamente dentro da empresa. O problema relacional ali no dia a dia, ele entra de cara fechada, sai de cara emburrada, ele chega cansado e sai estressado. Só que, e a NR1 ela veio para meio que julgar a empresa, né? A culpa é da empresa, só que os ambientes familiares estão caóticos, o ambiente social está caótico, a política está caótica, o trânsito está caótico. Como a gente não pode, eu penso muito nisso, que a gente não pode simplesmente vir e colocar assim, a empresa é responsável. Mas a gente não pode reclamar, não pode só reclamar, porque a legislação veio como regra, é obrigatório. Como que a gente vai fazer, Sâmia, para levar autoconhecimento, inteligência emocional para as pessoas dentro da casa delas? Porque a pessoa muitas vezes ela vem estressada. Imagina lá seu colaborador, caótico relacionamento conjugal, caótico relacionamento com os filhos. Essa pessoa vai chegar na empresa como? Caótica. Eu acho que a gente vai ter que retroceder em alguns aspectos, sabe? Como aqui a gente preza tanto por uma boa leitura. Então, a gente ter esses momentos com a família, tempo de qualidade, uma boa leitura, né? Explicando e passando educação para os filhos, né? Que é a base do nosso futuro, né? Tem que instruí-los, ensinar, porque a gente já tem que pensar daqui 5, daqui 10, 15 anos, né? Não adianta também agora
no agora, é também diminuir um pouco do consumo das redes sociais, porque isso deixa a gente apavorado, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia é boa, eu sou super a favor da tecnologia, né? E tenho isso comigo, mas também sou a favor da gente ter tempo com a família, um tempo livre, pisar na grama, ir para um hotel, fazenda, né? Ter tempo com seus filhos, tempo de ouvir uns aos outros, contar histórias antigas, e isso tudo faz com que um bom líder, né, ele também chegue no ambiente de trabalho na segunda-feira mais renovado, com mais expectativa e consegue também passar isso para os seus liderados. O retroceder é dar 2 passos para trás para dar 50 para frente, né? Mas voltando aqui para essa questão da segurança psicológica dentro de casa, de retroceder, dar esse passo para trás, tem essa questão, Débora, que a Sâmia falou, sobre tirar a rede social, mas ela falou algo importante, que não é só tirar, é substituir por outro, porque o nosso cérebro ele está viciado em dopamina, o tempo todo dopamina. E como fazer essa substituição de vícios? Primeiramente, o ideal é começar a reduzir o caminho neurológico que a gente já faz normalmente. Na verdade, vou trazer um case do Philippe de Fruit, que ele trouxe... uma cientista entrou numa sala de meninos da 5ª série, de 10, 11 anos de idade, que eram todos tidos como hiperativos e transtornos de déficit de atenção. Quando ela desenhou no quadro um cérebro, né, rudimentar, explicou para esses meninos que eles não eram aquilo, eles estavam aquilo, porque eles estavam usando muito certas conexões e nenhuma da outra, e que eles tinham que trabalhar para reduzir um pouquinho aquele excesso que eles estavam, reduzir um pouquinho não, e reduzindo aos poucos aquele excesso, e ampliando o outro até ter um equilíbrio, foi uma comoção. Eu estou falando de meninos de 10, 11 anos de idade, eles começaram a chorar, entendendo que, então, eu não sou hiperativo, eu não sou insuportável, eu não sou tagarela, eu estou, e tem jeito? Tem. Que bacana. Então, eu sugiro começar a reduzir, mas você reduz de um lado, mas amplia do outro. Gente, tem muito conteúdo rico, muita coisa boa na rede. O YouTube tem muita coisa boa, sabe? Instagram, até no TikTok você encontra conteúdo de qualidade. Então, tem até uma coisa assim, em vez de ficar na rede social, reduz o tempo da rede e começa a fazer uma coisa legal. Audiolivro, audiobook, gente. Adoro. É muito legal. Então, substituir a dopamina ruim, barata pela dopamina boa. E que vai acrescentar alguma coisa, né? Exato. Então, assim, tá falando essa questão do impacto do meio, do autoconhecimento, da liderança. Eu gosto muito eu ia falar da psicanálise, até trago no livro, eu me identifiquei muito com a Karen Horney, ela foi uma psicanalista dissidente de Freud, e ela escreveu um livro em 1937, gente, chamado A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo. Se você pega aquilo e traduz para hoje, você simplesmente entende a geração Z e as outras que estão por vir. Por quê? Decodifica. Decodifica. Então, quando você trabalha autoconhecimento e gestão e relações, neurociência relacional com a liderança, ele aprende a ler cenários, ele aprende a entender o outro, que muitas vezes não é uma falta de educação, mas é que ele foi moldado dentro do que o meio foi apresentado para ele. Isso que ela trouxe em 1937. Nossa. Porque Freud acreditava que era tudo genético ou alcunho sexual. Uhum. E ela viu no consultório dela que não, que a personalidade do indivíduo era moldado pelo que se apresentava, onde ele estava inserido. E olha a geração Z, e olha a alfa que vem aí. Onde que eles estavam inseridos? O que rondava? Quando você entende isso, você consegue identificar padrões comportamentais e relocar essas gerações para ser potencializada dentro de uma organização. Sim. Sabe? Eu trago um case desses dentro do artigo que eu estou apresentando. Muitas vezes o empresário, o líder que está nos ouvindo, ele está assim, não, mas o turnover é alto, eu não consigo contratar. A pessoa vê R$100 a mais no mercado e troca de empresa e responsabiliza o colaborador. Uhum. Eu até compreendo quando no primeiro emprego a pessoa poder trocar de emprego por causa de R$100, talvez, porque ela nunca experimentou outras realidades no mercado corporativo.
Porque o mercado corporativo está cheio de empresa caótica e poucas que têm um clima organizacional legal. Mas para você segurar alguém que já passou em 3, 4, 5 lugares, se ela chega no lugar onde tem segurança psicológica, onde tem um clima gostoso, um ambiente de trabalho respeitador, com o salário, dentro da média de salário, não precisa pagar, não é que não precisa, né? Se você não tem condição de pagar acima da média do mercado, talvez isso vai ser o diferencial da sua empresa. Eu conheço pessoas hoje que têm proposta para sair de empresa e falam assim, eu não vou sair porque eu não quero sair dessa empresa, desse lugar, porque esse lugar é um lugar que me dá segurança psicológica. Sim. E dá significado, né? O significado é muito importante. Se as pessoas entenderem que o pouco que ela faz ali pode estar ajudando muito alguém ali na ponta, talvez mude um pouco, né, a visão, o impacto do que está fazendo. Tem um caso super famoso da NASA, que até Tamara Miles que trouxe recentemente para um congresso que eu ouvi, que o faxineiro da NASA estava lá e eu não lembro qual presidente que encontrou, não lembro qual, virou para ele, prazer, né, você faz faxina aqui? Ele, não, eu trabalho para levar o homem à Lua. Gente, e ele está certo, porque quando ele mantém o ambiente limpo, ele está proporcionando que todo mundo consiga pensar com clareza, trabalhar num ambiente melhor. E o significado dele é muito claro. Ele está lá, não é para limpar, é para ajudar a evolução da humanidade. Isso, eu acho que talvez esteja faltando isso nessa geração. O significado. Propósito, né? O propósito pode até existir, mas sem um significado, ele não consegue ficar até o final do propósito. Entendi. Sabe? Entendi. E o papel do líder, às vezes, exerce a função da paternidade, que muitas vezes está trabalhando para pagar contas ou é ausente. Entendi. Teve uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, quando ela fala sobre a questão das crianças, né? Esse experimento de pegar as crianças que têm um comportamento X, colocar na sala e trazer a autoconsciência do comportamento. O meu comportamento ele está assim por conta dessa cultura, desse padrão comportamental, e é possível mudar, Sâmia. Como levar isso para dentro da organização? Primeiro, conscientizar o líder que está nos ouvindo, o empresário que está nos ouvindo, conscientizar que a equipe ali pode ter 40, 50 anos, o colaborador, mas que ele ainda não passou por esse processo de autoconhecimento bioenergético, né, cerebral, das conexões das sinapses neurais. Exato. Eu acho que às vezes nem ele tem o conhecimento, né? Ele vai ter que buscar, ele vai ter que buscar os recursos e conhecimentos da Débora para que ele consiga passar isso para os liderados. Eu acho que é buscar o conhecimento, não tem outra. O que o cérebro não conhece, ele não identifica. Não identifica. Então, a gente já viu várias vezes, quantos carros passaram embaixo da ponte? 3.000, quantos vermelhos? Não sei. Aí, na próxima vez, a pessoa vai ficar focada nos carros vermelhos e vai falar. Observar com mais detalhe aquilo. Por isso também a importância do letramento, de um kick-off, antes de uma palestra, de um workshop, nivelar todo mundo, né? Porque as pessoas vão poder pegar aquilo e colocar no próprio universo. E olha a riqueza. Entendeu? Isso pode ser inserido também na questão da diversidade, a importância da diversidade nas organizações. Sim. Isso sabe? É tão rico. Pois é, cada um tem uma história, tem uma bagagem, tem um chicotinho comendo, mas na hora que ele identifica onde que ele pode agregar naquilo ali, se o líder enxerga isso, olha a potência que ele tem na mão. A diversidade cultural também, né? Cultural, e realmente retém, viu? Retém. De pessoas, retém os empregados, faz com que a organização fique mais produtiva. Exato. Trabalhe com mais felizes, né? Com mais alegria ali no ambiente. Eu acho que hoje em dia é diferencial. Vamos ver, time de futebol. Dificilmente você deixa de ser. Você pode ficar com raiva e não torcer, mas dificilmente você deixa de ser. É a mesma coisa, se você se identifica com aquilo, você pode ficar com raiva em determinado momento, mas você não deixa de ser. Verdade. Você continua conectado com aquilo ali. Por quê? Porque te trouxe um propósito. Exato. Te trouxe um significado, você se sentiu importante, validado. A sua história tem importância ali. E você é importante. É engraçado que a gente percebe em quem isso dentro da empresa está intrínseco e quem não está. Não está.
porque é aquele líder que consegue conectar com seu liderado e consegue passar isso para ele, ou seja, o propósito da empresa ou deles mesmo, às vezes um vínculo até mesmo entre eles, né? Tipo, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, eu quero que você esteja junto nessa comigo, né? E isso faz com que a pessoa passe por vários problemas, às vezes, dentro da empresa, mas não abre mão. E nem a questão do salário. E agora, quando ela não tem isso, essa conexão, né? Esses diferenciais, que hoje em dia se tornou um diferencial, ela, por R$100, ela vai embora. O básico se tornou diferencial, né? Sim, Infelizmente, sim. né? Eu fico pensando, às vezes, do porquê, porque eu tenho amigos que são franqueados e estão com muita dificuldade de contratar pessoas. Marcam entrevistas e elas simplesmente não aparecem. Não aparece na entrevista. Não aparece. Já mandaram um IA na entrevista quando se representando a elas na entrevista virtual. E eu fico perguntando por que essas pessoas não estão indo. Eu acho que a grande questão é essa, por quê? Por que eles não estão indo nas entrevistas? Não é nem não aceitar o trabalho, porque não estão indo. Qual é o medo que está por trás? Ou o que está rondando? O que está acontecendo? Eu acho que... Tirando a política? Tirando as questões políticas. Sim, porque quando a pessoa, dependendo de onde ela está inserida, ela enxerga diferente, sabe? Eu acho que a gente está tendo muita a distorção de valores. Sim. Por causa justamente das redes sociais. Hoje em dia, a pessoa acha que pode ser um influencer do que seja e que ela vai ganhar os seus 10, 15 mil ali mensalmente e ela consegue trabalhar de casa tranquilamente. Coisa ilusão, que a gente, né, não tinha. A gente não tinha isso. O que foi ensinado para a gente tinha que entrar dentro de um padrão. Trabalhar 8 horas era normal para a gente. Entrar dentro de uma empresa, vestir o uniforme da empresa, voltar para casa com crachá. Era gostoso chegar em casa com crachá. Olha aqui e tal. Olha, eu tenho benefícios, eu tenho plano de saúde. Olha, eu tenho o telefone da empresa, eu tenho isso. Então, era gostoso a gente sentir esses benefícios, a gente se sentia pertencente. Hoje, as pessoas os jovens, né, talvez não vão para uma empresa porque eles não se sentem pertencentes. Sim, não mas vamos voltar para o lar? Porque o que eu vejo que acontece no lar, né? Hoje são adolescentes de 30 anos. Sim. A geração tem isso. E a responsável pela geração dos adolescentes de 30 anos é a geração de 50, 40, a nossa geração. 50 só. Essa tá a responsabilidade é nossa. Então, assim, eu vejo que essa segurança psicológica demasiada de eu tenho um porto seguro que vai me acolher. O pai e a mãe não é aquela águia que vai pegar o menino e jogar até ele voar. Não existe uma pressão interna. Porque é quase que uma dependência emocional e o codependente, que enquanto meu filho está aqui, eu vou cuidar dele, eu vou dar tudo que eu não tive, né? Eu, por exemplo, quando era jovem, tinha que pegar ônibus, 2 ônibus para chegar na empresa, era 1h30 para chegar na empresa, fazia hora extra. Eu tive empresa que eu chegava 9 horas da manhã, saía 1h da manhã do outro dia. E seus pais tinham consciência que você estava sofrendo, mas que era bom para o seu crescimento. Exatamente. E hoje eu vejo que os pais, eles entraram numa vibe de que até onde para o meu filho é bom estar nesse lugar de ter que se descobrir e ter que ir até o limite. Porque eu penso o seguinte, um atleta de alta performance, ele só é alta performance porque ele vai até o limite. Ele só sabe até onde ele pode ir se houver momentos de esgotamento. Olha só, aí o pessoal vai brigar comigo. Né? Não brigue comigo, você que está aí. Eu não estou falando que você tem que viver na rotina do esgotamento mental. Não estou dizendo isso. Isso é patológico, traz doenças, traz uma série de coisas. Mas ter momentos de estresse, o nosso corpo precisa disso, né, Débora? Sim. E aí, agora, como diz o Alexandre Santos, pimenta na frieira agora. Porque o nosso cérebro é programado para ficar na zona de conforto e economizar energia. Né? Nós evoluímos, mas a parte do cérebro que é responsável por esse tipo de emoção e de liberações hormonais, ela continua dos primatas, que na época a gente era coletor e caçador, né? Tinha que estar atento a tudo
E hoje a gente continua com ela ativada, com essa parte ativada dessa forma, mas a gente tem comida fácil, enfim, a situação é diferente. Esse estresse calculado é importante para a gente conseguir evoluir, né? Porque senão, gente, não precisava nem ir para a escola, nem ler e escrever. Sim. Tudo precisa de uma... Você vê, a ciência evolui porque ela é desafiada. E a importância de ter pontos que contrapõem ao que é falado, exatamente para isso, para evoluir. Porque se existe uma certeza absoluta, ninguém vai para lugar nenhum. Verdade. Tá? Então, o estresse, ele é favorável, a ansiedade. A gente estava ansioso antes de começar aqui, aquele frio na barriga, a gente erra, ok, somos humanos, é isso aí mesmo. Mas quando passa a ser exagerado, a guiar a nossa vida, aí já não é saudável. Né? Existem formas de identificar e de tratar isso. Algumas vezes tem que recorrer a medicamentos, outras vezes técnicas como mindfulness, várias outras ferramentas, né, que o profissional capacitado, habilitado, ele vai saber te auxiliar. E é isso, né? Você trouxe essa questão dos lares. Eu estava ouvindo o Martin Seligman, que ele é considerado o pai da psicologia positiva. Ele trouxe que uma coisa que ele identifica dessa nova geração é que eles falam muito eu e pouco nós. Quando pensa no nós, né? E é uma geração que se prega muito a gente é inclusivo, muito sociável, a gente, né, todo mundo pode tudo, mas de fato não é, porque você pega assim numa organização. Eu tô aqui para conseguir o dinheiro para fazer minha viagem no final de ano, comprar minha roupa e meu celular. Eu, dá tchau. Só que esquece que ele tinha colegas de trabalho que dependem daquilo tudo funcionar, já que é uma engrenagem, que tem famílias, que tem um dependente, que precisa daquilo para pagar a conta. Então, assim, eu penso no coletivo, na inclusão, mas assim que eu consigo o meu tchau e benção... Eu dou meu atestado falso para poder folgar e aí sobrecarrego o meu colega. Então, não então faz sentido, é muito eu e pouco nós. Aí perguntaram, o que está faltando? Congruência do discurso e a prática também, Ele trouxe uma coisa que é muito interessante, alguns estudos até corroboram com isso, outros não, graças a Deus que existe essa dicotomia mesmo, essa divergência. Na opinião dele, falta o norte, religião e disciplina. Não é excesso, gente, tudo em excesso faz mal, mas falta o norte. E foi o que ajudou a gente. Se for olhar assim, nossa geração era muito melhor, nossos pais falavam a mesma coisa pra gente. A gente fala para os outros. Isso vai perpetuar, pelo visto, né? Até o fim dos tempos. Até o final dos tempos. Mas não dá pra gente pegar tudo de bom de todo mundo, sabe? Verdade. E orientar, ok, você tá vendo o impacto da sua atitude no todo? Mas não tô nem aí. Então você não é tão coletivo feito você pensa. Você não está pensando tanto na comunidade, na integração, no social, né? Quanto você imagina. Quanto você diz, né? E é uma geração que ela dá muito piti, né? Ela, assim, ela não aceita muito. Eu acho que na nossa época, num extremo, talvez, a gente tinha muito aquilo assim: fala quem pode, obedece quem tem juízo. A gente não tinha segurança psicológica para se expor. Não. Nenhuma. Mas hoje tem o sentido contrário. Hoje o líder não tem segurança psicológica para falar com o time. Porque a teia de crenças e a estrutura comportamental da turma é assim: se eu não concordo com você, eu entro e... Né, Sâmia? Eu acho que é isso. O nosso cérebro, ele não é feito para conquistar, né? Se for pensar, ele é mais no estado primitivo, reproduzir, né? Proteger e comer e dormir e alimentar, né? Então a gente precisa desses estímulos, a gente precisa de buscar, né? Essa motivação tem que vir de nós mesmos, né? E eu não vou estar lá todo dia de manhã, vamos embora, Bruno, vamos embora vencer na vida mais um dia. Então isso tem que vir de nós. Então para a gente conquistar o que a gente quer, para a gente ter uma família, para a gente viver as coisas que a gente quer viver aqui. Você falou um negócio importante sobre a questão eu não vou estar lá todo dia para te estimular. E nesse mercado nosso, o pessoal foca muito em palestras somente, né? A palestra. A Avante que chama Avante de Palestras, né? Que é o nome da empresa. Só que eu acredito que o modelo de capacitação
que a gente vai ter nos próximos anos é um modelo de formato de mentoria. A gente já conversou sobre isso em outros momentos, inclusive vocês duas têm grupos de mentoria, grupos de WhatsApp, né? Isso. Porque nele é onde você vai conseguir ter um acesso contínuo à informação. Então tá lá, eu quero uma qualificação sobre segurança psicológica. Você vai entrar no grupo da Débora, uma vez por mês, uma vez por semana, dentro de um programa que ela vai colocar, a pessoa vai ter uma quantidade de interações que antigamente chegou na palestra, ouviu o Alfredo Rocha, né? Tá ali no livro de gestão de negócios na prática, no livro de liderança tem a Leila Navarro. Antigamente a gente nessas palestras, a gente ficava assim, Sim. no nível de energia, né? Exuberante, né? Que era pra gente, aquilo ficava registrado. Com a rede social, eu acho que aquilo que era assim, perde muito rápido. Eu acho que é exatamente isso, perde muito rápido. E é onde entra aí os processos de mentoria e de acompanhamento. Débora, você está com um programa agora de mentoria? É interessante você ter falado isso. Eu estou com mentorias para lideranças que chama Liderança Exponencial em Tecnologia Humana. Porque fala-se muito de IA, mas tem que lidar com o humano, né, gente? E o mais interessante, Bruna, é que aquela coisa, todo mundo quer fazer diferente, quer resultados positivos, fazer diferente não, quer resultados positivos, quer conquistar os objetivos, mas não quer fazer nada diferente. Porque, pelo incrível que pareça, eu fechei a mentoria com grupos de empresas foram atrás de mim. Legal. Indivíduo, não. Olha que interessante, né? As empresas interessaram em fazer isso para os seus colaboradores, para suas lideranças, profissionais sêniores e jovens líderes, para capacitá-los para serem líderes mais absolutos, né? E humanos, porque em tecnologia humana, né? Para saber lidar com relações consigo mesma e o impacto é significativo nas famílias, na sociedade. A gente se interfere até no ESG, você pode incluir no ESG. É muito incrível. Mas o indivíduo mesmo não quis. Nossa. Não enxerga isso como um investimento. Compra uma roupa de R$1.000, mas não investe numa capacitação que vai levar para outro patamar. Essa clareza, né, do usuário, do participante, de onde que ele está e aonde ele chegará por meio do processo. Eu fico até pensando se eu falhei na comunicação para eles entenderem isso, sabe? Mas, de qualquer forma, eu estou muito satisfeita com o resultado que está tendo, com a procura que está tendo. Vejo um potencial incrível, sabe? Em desmembrar em módulos também. E resultados absurdos, principalmente para quem está pensando em refazer a modelagem da cultura organizacional. Legal. Cultura organizacional, a gente tem que capacitar a liderança, porque senão dificilmente você vai chegar onde você quer, ela vai morrer no caminho, sabe? Verdade. É a questão do top-down, né? Se não tiver a liderança envolvida, Sim. não vai para frente. E, Sami, a sua mentoria também, na parte de desenvolvimento pessoal, também você tem o seu grupo, inclusive você faz as palestras também lá no seu espaço, né? Exato. Eu tenho um grupo de mentorias, os meus mentorados é Conexão com Propósito, onde eu ajudo as pessoas a se reconectarem com a sua melhor versão, né? Também a gente aborda temas como a inteligência emocional, temas do dia a dia do empreendedorismo. Todas as terças-feiras, né, a gente tem um encontro, Café com Empresários. Também você que é empresário está super convidado lá no meu espaço, no Sociela São Bento. A gente reúne os empresários para a gente ter oportunidade de trocar experiências e se fortalecerem ali como empresários locais. Maravilha. Aproveitando aqui, inclusive, um abraço aí pro Fagner Socila. Um abraço. Cara incrível, um empresário muito bacana aqui da nossa região. Faz um movimento incrível aqui, né? Muito bom, muito bom. É uma honra estar do lado dele. Eu cresço muito, aprendo muito com ele e me fortaleço também das questões do empreendedorismo, né? É sempre bom ouvi-lo e estar ali, né, naquele ambiente onde a gente aprende no mercado da beleza, né? Que é o mercado que mais cresce também no mundo, é o mercado da beleza. E aí eu tô ali para ajudar e contribuir também com meus conhecimentos. Show de bola. Ô, Débora, seu Instagram, para o pessoal que quer entrar na mentoria, que quer conhecer mais essa mentoria sua? Débora, com H no final, _ Queiroga. E eu gostaria de fazer um agradecimento também, já que a Samia trouxe isso, primeiramente para as pessoas que possibilitam que a gente realize nossos sonhos. O Bruno é uma delas. Obrigado. Né? Você vê que a Samia, o que a gente oferece
facilita vocês a realizarem os sonhos de vocês, mas eu queria agradecer as minhas mentoras, meus mentores, meus mentoreados também, porque é incrível como que cada troca eu saio mais enriquecida. A sensação que eu tenho é que eu saio com mais coisas do que eu dei, do que eu ofereci. Ao Gustavo Gasparini, né, que é um líder espetacular que me orienta muito nessa questão de como lidar com líderes com alta liderança, sabe? Enfim, muita gente eu tenho um time atrás de mim, né? A gente está aqui falando, a gente estuda muito, a gente pesquisa muito para tentar levar para vocês o que tem de melhor, um compilado objetivo na linguagem de vocês, mas existe um time atrás de nós. Então, eu queria agradecer a todo esse time, essas pessoas que possibilitam isso, e a vocês também que estão tomando tempo, que é o nosso bem mais precioso, para ouvir a gente e tomem atitude. Comece agora, gente. Show de bola. E falando em tomar atitude, eu quero fazer um convite para a Raíssa vir aqui dar o último recado para você aí sobre a Implantar Telecom, que você tem que levar para sua casa, para sua empresa. Vem para cá, Raíssa. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Então, olha só você aí que ainda não tomou a decisão de colocar na sua empresa a melhor internet da região. Entra aí agora, 4141-0955. Então, falamos aqui hoje sobre liderança e saúde emocional. Sâmia, um recado final para a turma. Olha, a neurociência explica, a emoção sente e a estética integrativa transforma. Se você se sente conectado com isso e quer participar comigo no grupo de conexão e propósito, meu Instagram é @samiamara. Você vai ser muito bem recebido e acolhido. Muito obrigada, Bruno Bettini, por essa oportunidade. Pela presença. E dia 8, lá com a Samiamara, lá pegando o autógrafo, juntas, nosso livro. Vai ser uma tarde e o início da noite ali, que vai ser um momento muito gostoso. Você que segue a Sâmia tem que estar lá com a gente, né, Sâmia? Tem que estar lá comigo. Vai ser super bem recebidos lá. Maravilha. Débora, uma frase final para a turma que nos ouve. Eu vou deixar uma provocação. Vou fazer falar de uma frase que eu coloquei no livro que eu acho muito importante. Um líder pode ativar ou silenciar potenciais humanos por meio do clima psicológico que gera. Então, o líder pode propiciar isso, só que você também pode fazer isso dentro da sua casa. Você propicia isso para as pessoas que estão ao seu redor, né? Nossos pais agiam de forma diferente. Depois que eu tive essa consciência, eu comecei a enxergar como que eu estou fazendo com os meus filhos. Não é ser permissivo, como a gente estava conversando aqui. Bonzinho, não é ser bonzinho, mas é ser uma boa pessoa e orientar. Você escuta, você está realmente prestando atenção no que está acontecendo e como que você está devolvendo o que você está observando, né? Então, por meio do clima psicológico, você pode impactar muita coisa. Maravilha. E dia 8, né, Débora? Lançamento do livro Liderança Extraordinária também. Conto com vocês lá, gente. Tô doida para assinar o livrinho de vocês. É isso aí. Realização de sonho, significado e propósito. Show de bola. E você quer saber mais sobre liderança, segurança psicológica, inteligência emocional, tem que seguir lá a Débora e seguir também a Sâmia no Instagram. Curta, comenta, compartilha esse vídeo para aquela equipe, para aquele líder que você sabe que precisa aprimorar a saúde emocional, a liderança dentro das organizações. E vamos para cima, dia 8, a gente se vê lá no lançamento do livro. Muito obrigado pela sua presença. Partiu para cima! Valeu!